Não sei se vocês já viram A Grande Aposta, o filme. Eu acho que tem na Amazon Prime. Faz a pesquisa, no Netflix não tem, na Amazon Prime. Vou lá. O filme vai falar, basicamente, esse filme se resume numa frase que ele fala que ouviu num barzinho, que diz assim: a verdade é igual à poesia. Mais ou menos isso, né? A verdade é igual à poesia. E ninguém gosta de poesia. O filme vai falar da crise. Eu estava, inclusive, em Nova York, quando as empresas começaram a quebrar. Eu estava lá num congresso. E o filme vai mostrar o movimento que houve de algumas pessoas que foram percebendo aquela crise. Foram vendo que não havia lógica. E o personagem central é um investidor, ele fica tocando música, bateria, anda descalço. É assim, um disruptor, né? Um disruptivo, um cara que tem. Consegue perceber as coisas de uma maneira diferente. Então ele vê que não tem consistência e aí resolve ir aos bancos para criar um título para apostar contra o mercado imobiliário. E aí mostra toda a resistência, inclusive do pessoal que trabalhava com ele, né? E o pessoal nervoso que ele começou a jogar, né? E aí ele começou a ter que atualizar os títulos, ele ia pagando, e no final ele consegue um ganho gigantesco para os investidores. Estou contando essa história porque naquele momento ali a gente precisava fazer uma separação, e isso é uma coisa importante, e a gente faz essa confusão agora diante do digital também, é um momento parecido, porque nós temos uma mudança e nós temos as reações que aquela mudança provoca, né? Então, o fenômeno, a pandemia, é um fenômeno que acontece e as pessoas têm o fenômeno de maneira isolada, que ele está acontecendo, que é aquela crise que eles vão vendendo, e eles vão nos condomínios e eles percebem que está se vendendo e oferecendo casa para gente que não tem condição de pagar, e aquilo ali ia estourar, era uma bolha, se criou um falso dinheiro. Na verdade foi isso. Se criou um falso dinheiro. E aí, num determinado momento, esse falso dinheiro era uma pirâmide. Se construiu uma pirâmide. E as pessoas perceberam aquela pirâmide antes. Então, o fenômeno era a criação de uma moeda sem valor. E você tinha em torno disso, né, as pessoas todas vivendo o seu dia a dia, ganhando o seu dinheiro, não se preocupando que isso ia estourar um dia. E foi o que acabou acontecendo. Então a gente está vivendo uma situação muito atípica, porque estamos vivendo um fenômeno, a maior, na nossa análise, né, a maior disrupção da civilização humana, que é a chegada do digital, mudanças estruturais e conjunturais. Estruturais, nós temos hoje um ambiente algorítmico que permite um movimento exponencial, uma forma nova de cooperação humana, que é o que você vê já na primeira etapa, né? No YouTube, no Airbnb, no Uber, etc, etc, e caminhando para o blockchain, numa radicalização ainda maior, uma descentralização ainda maior dessa cooperação. Mudanças conjunturais, aumento da velocidade da competitividade, da criatividade, das mudanças. Não é mais possível
fazer como antes, né? Você criava uma empresa e saía repetindo, com mudanças incrementais e você se dava bem. Hoje não dá mais para fazer isso. Você precisa estar o tempo todo desenvolvendo coisas novas e se atualizando. E aí então você tem. E aí eu estou aqui escrevendo esse e-book, então essa aqui é a segunda parte do e-book, em que eu estou melhorando aquilo que apareceu na primeira parte. Introdução à Ciência da Inovação Bimodal, parte 2. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender que a sociedade tem 3 instâncias para que a gente possa sobreviver. Isso é uma novidade do artigo, que eu chamei de 3 camadas da sobrevivência humana. Eu tenho a camada dos conceituadores, são as pessoas que procuram entender as coisas, procuram criar bases, né? Esse pessoal trabalha com os fatos. Ele procura, assim, limpar. Eu sempre digo que pensar é sair da banheira de piche. Então, quando você sai da banheira de piche, você está cheio de piche grudado. E o pensamento, a reflexão é limpar o piche. Aí você sai limpando o piche. Então, esses conceituadores, eles fazem o quê? Eles vão limpando o piche. E qual é o pano que eles usam? Os fatos. Então, ele vai passando fato no piche, vai passando o fato no piche, vai passando o fato no piche e vai se limpando. Então, os conceituadores, eles precisam estar ligados aos fatos. E aí, esses conceituadores estruturam, através de livros principalmente, né? Ou, hoje em dia, áudios, vídeos, não sei o quê, várias formas de conteúdo. E aí, depois, temos uma segunda camada, que é a camada dos divulgadores / formadores. São as pessoas que gostam daqueles conceituadores, adotam aqueles conceituadores e vão disseminar aquelas ideias na sociedade. Que são os divulgadores e os formadores. Eles não estão criando conceitos, eles estão disseminando os conceitos que foram criados pelos conceituadores. E aí você tem a camada de baixo, que é a camada dos operadores. Você não pode fazer com que os conceituadores fiquem olhando para os operadores e tentando agradar os operadores e não os fatos. Você não pode rimar a sua análise conceitual com aquilo que os operadores querem. Você tem que rimar com os fatos e depois descer a cadeia. Estamos aí construindo o e-book e vamos em frente. O que vocês dizem? Nepô, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias, e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos e pouco, não sai por quê? Porque percebem a vantagem que é ter essa visão mais ampla para poder tomar decisões no curto prazo. Vamos embora?